Chapou, foi na química dela. Tu chapou, foi na química dela que eu sei. Tu chapou, foi na química dela. Tu chapou, foi na química dela que eu sei. Fala galera, beleza? Estamos aqui para mais uma aula de Química, né? O conteúdo que a gente vai iniciar agora, na sequência, é a tabela periódica, tá bom? A gente vai ver como se dá a organização de início, né? A organização da tabela periódica. Por que a tabela periódica? Por necessidade, né? Ok? Os elementos químicos, eles, com o decorrer do tempo, começou a surgir muitos elementos, né, diferentes. Então houve a necessidade de serem agrupados, né? E esses elementos, houve várias tentativas de formação de agrupamentos ou tabelas, né, até chegar nessa tabela atual. Assim como houve a evolução do modelo atômico, houve também uma evolução desses agrupamentos dos elementos em tabelas, até chegar nessa tabela atual que foi desenvolvida, organizada ultimamente por Moseley. A gente vai ver todo esse processo, tá bom? Vários estudiosos eles tentaram reunir os elementos químicos de forma organizada. A primeira tentativa foi Doberein, em 1829, né? Era até uma coisa meio louca, mas ele agrupou os elementos químicos em tríades, ou seja, de 3 em 3, onde a massa atômica de um deles era a média aritmética dos outros dois. Ou seja, veja aqui o que aconteceu. Ele agrupou aqui o lítio, o sódio e o potássio, que tem massa 7, 23 e 39. A média aritmética das duas, do 7 e do 39, que dava 46, divide por 2, 23. Ele fez esse agrupamento, foi o primeiro agrupamento dos elementos químicos que aconteceu. Apesar de ser louco, veja aqui que o lítio, sódio e potássio, eles pertencem ao mesmo grupo. A gente vai ver, aliás, a mesma família. A família 1A da tabela periódica. A gente vai já ver isso direitinho, tá bom? A segunda tentativa aconteceu com Chance-Courtois, né? Ele dispôs os elementos químicos em uma espiral, traçada em um cilindro, e em ordem crescente de massa. Essa espiral ela ia aumentando a massa e as propriedades desses elementos aqui, quando ele fechava a espiral, ela continuava aqui, ó. É chamado de parafuso telúrico esse, que também tem muito a ver com as propriedades que existem na tabela periódica hoje. Mais uma tentativa se deu por Newland, que ele organizou os elementos químicos em ordem de suas massas atômicas em linhas horizontais, contendo 7 elementos. O oitavo apresenta propriedade semelhante do primeiro e assim sucessivamente, que é mais ou menos o que acontece hoje na tabela periódica nas famílias As, tá certo? Eu tenho as 7 famílias As, a oitava, que é a família 8A dos gases nobres, e volta novamente para a família 1, e daí por diante a gente vai ver mais na frente. Então já tinha um pouquinho de certeza aí já nessa organização. Uma das últimas, e considerado o pai da tabela periódica, foi Mendeleev. Ele organizou os elementos químicos em ordem de suas massas atômicas e verificou que muitas de suas propriedades físicas e químicas se repetiam. E aí foi mais ou menos a organização que existe hoje, só que ele organizou em ordem crescente de massa atômica. E depois foi que surgiu o Moseley, que foi quem organizou os elementos em ordem crescente de número atômico, tá bom? Ordem crescente de número atômico. Mas a organização foi a mesma de Mendeleev, tá? E até surgir essa daqui, que é a tabela periódica atual, ok? Essa é a tabela periódica atual. Não está nem tão atual assim, porque ela falta alguns elementos aqui no final, ó. Nessa parte aqui já está completa, até o final. Ok? Então está aqui a tabela periódica, organizada em ordem crescente de número atômico, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e daí por diante.
Ela tem até o 118 aqui embaixo. Ela é organizada em linhas, né? Assim, ó, 7 linhas e colunas. As linhas são chamadas de períodos, ó, são 7. Primeiro período, segundo período, terceiro período, até o 7º período. E assim as colunas são chamadas de famílias ou grupos. Se eu falar em grupos, eu vou falar de 1 até 18. Se eu for falar de família, aí tem divisão. Famílias As, 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, 8A, o 0. E as famílias Bs, que ficam aqui nessa parte mais baixa. São os elementos de transição. E aqui fora fica os latanídeos e actinídeos, que deveriam estar aqui dentro. Por organização, vou já mostrar, eles foram retirados e ficam fora. Bom? Períodos. Como eu já falei, os períodos são as linhas da tabela periódica. Eles são 7, tá bom? São 7 períodos. São as linhas horizontais, né? Vejam que aqui os latanídeos e actinídeos estão dentro da tabela periódica. Por organização, eles foram retirados e colocados no lado de fora da tabela periódica. Tá bom? Ok? Então, os latanídeos e actinídeos foi por organização mesmo. Veja que a tabela periódica ficou mais organizada, com eles fora. Então, os latanídeos estão aqui nesse quadradinho e os actinídeos nesse daqui, certo? E daqui os períodos, né? Primeira linha, primeiro período, segundo período, terceiro e depois diante até a 7ª linha, 7º período. Lembrando que, como os latanídeos estão aqui, eles pertencem ao 6º período. E os actinídeos estão nesse daqui, eles pertencem ao 7º período. Tá bom? O número de ordem do período de um elemento é igual ao número de níveis eletrônicos que ele possui. Como assim, Nildaci? O número de ordem, ou seja, o número do período, são 7, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, daí por diante, ele é igual ao número de níveis eletrônicos que o elemento possui. Por exemplo, todos os elementos da família do nível 1, eles só têm camada K, eles só têm um nível eletrônico. Do período 2, eles têm duas camadas, tem K e L. Do período 3, tem K, L e M. Do período 4, K, L, M e N. E daí por diante até o período 7, que tem K, L, M, N, O, P e Q. Certo? Então, o número de camadas ele indica o período. Então, eu consigo identificar facinho um elemento na tabela periódica e identificar pela sua distribuição eletrônica a qual período ele pertence. Por exemplo, o flúor. O flúor tem número atômico 9. Se eu fizer a distribuição do flúor, um S2, 2S2, 2P5 ou K2L7, eu sei de cara que ele pertence ao 2º período, porque ele só tem duas camadas, ok? Se ele possui duas camadas, 2 níveis, então ele está no 2º período da tabela periódica. Então eu consigo identificar o período e a família também, eu vou já mostrar como, né? Pela distribuição eletrônica, sabendo o número de níveis de energia, o número de camadas, tá bom? Vou ver outro exemplo, o ferro. A distribuição do ferro tem camada K, L, M e N. Sendo assim, o ferro ele está localizado no 4º período, porque ele possui 4 camadas. Se ele tem 4 camadas, pertence ao 4º período. Ok? Agora falando das colunas. As 18 colunas verticais são chamadas de famílias ou grupos. Lembrando que se eu for falar família, eu tenho que dividir em A e B. Grupo é simplesmente de 1 a 18. Esses grupos são divididos em representativos de transição. Os representativos são as famílias A, de transição são as famílias B. Certo? Os elementos representativos possuem o elétron diferencial mais energético em um subnível S ou P. Ou seja, todos os representativos, os das famílias A, quando eu fizer a minha distribuição eletrônica, ele sempre vai terminar em S ou P, nunca vai terminar em D ou F, tá certo? Por exemplo, o K, fazendo a distribuição eletrônica, terminou em 4S1, ó. Ele é um elemento representativo, é de uma família A. O flúor terminou em 2P5, ó. Ele terminou em P. Se ele terminou em P, ele também é da família A. Os elementos de transição possuem o elétron diferencial mais energético em um subnível D. E o de transição externa
da penúltima camada ou F, transição interna da antepenúltima camada. O que isso quer dizer, pessoal? Quando eu pegar um elemento de transição externa, que no caso aqueles que ficam lá no meio da tabela periódica, quando eu fizer a distribuição, ele vai terminar em D. Nunca em S ou P. S ou P são os elementos representativos, as famílias As, certo? E aqueles que ficam lá embaixo, as duas linhazinhas, eles vão terminar em F. Vejam aqui, o ferro. O ferro é um elemento de transição, termina em D. Veja que esse D ele não está na última camada. Ele disse aqui, ó, fica na penúltima camada. A última camada é o 4, ele está no 3. E veja que o F, ele termina em F, mas fica na antepenúltima camada, ó, na 4. A última camada dele é 6. Ó. É isso que ele quis dizer com penúltimo e antepenúltimo. Tá? Mas o que vocês precisam realmente entender é que os elementos de transição eles terminam em S ou P. Os representativos terminam em S ou P. Os de transição externa, que são aqueles que ficam no meio da tabela periódica, aquela parte mais baixa, terminam em D. E aqueles que estão lá fora, aquelas duas linhazinhas vão terminar em F. Tá bom? Aí tem até uma questãozinha aqui, ó. Os metais de transição interna, né? Transição interna. São aqueles que ficam lá fora da tabela periódica. O elemento de diferenciação, o mais energético, se localiza em quê? Primeiro, de transição interna, vejam aqui, ó, de transição interna, são aquelas duas linhas que ficam lá fora da tabela periódica. O subnível é o F, e o F está na antepenúltima camada. Então, o subnível é o F da antepenúltima camada. Então, a resposta correta, item C de casa. Bom? E para os elementos representativos? A sua família é identificada pelo total de elétrons da camada, na camada de valência, ou seja, na última camada. Então é só eu fazer a distribuição eletrônica, os elétrons que tiver na última camada vai ser correspondente à família dele. Por exemplo, aqui eu tenho 2 elétrons na última camada, então ele pertence à família 2A, o cálcio. O cloro tem 7 elétrons na última camada. Então, ele pertence à família 7A. O astato tem 2, 3, 5 elétrons na última camada. Então, ele pertence à família 5A. E daí por diante. Certo? Os elementos representativos, a família ela é indicada pela camada de valência. Os elétrons da camada de valência. O total de elétrons é o total o que indica a sua família. Tá bom? E os elementos de transição interna estão localizados na família 3B, todos eles. Essas duas linhas aqui, elas estão na família 3B, porque eles pertencem aqui, ó. Eles estão aqui nessa coluna, tá bom? Ok? E os de transição interna? Os de transição interna, eu preciso dessa tabelinha para mim identificar onde eles estão, tá bom? Se ele terminar em 3B, desculpa, se ele terminar em D1, lembrando que eles todos terminam em D, né? Quando eles terminarem em D1, é 3B, D2, 4B, D3, 5B e daí por diante. Tá bom? Só usar essa tabelazinha. Para a transição externa, observamos um número de elétrons subnível D mais energético. E seguimos a tabela abaixo. Como é que vai ser? Ó? Ferro, por exemplo. Vou olhar quantos elétrons, qual o subnível que ele tem. O subnível mais energético. É o 3D6. Opa, D6. Vem aqui, D6 é da família 8B. Tá bom? Ok? Vamos lá. O vanádio, 23. Terminou em D3. D3 é da família 5B. Ok? É só fazer essa relação. Ok? Temos aqui alguns exemplos que eu vou resolver com vocês. Tá? Assinale a alternativa que o elemento químico cuja configuração eletrônica na ordem crescente de energia finda em 4s2 e 3d3. Ora, pessoal, vejam aqui. Eu tenho um elemento que termina em 3d3. D3, nós fizemos neste tanto aqui. Ó. Terminou em D3, é da família 5B. Então, já sei que é da família 5B. Ó, já matei a questão. E o nível maior aqui é o 4. Então, ele é da família 5B do quarto período. Então, o item correto é o item 5B
e o período é o quarto, item D. Então é bem tranquilo, tá certo? Vou fazer mais um exemplo. Nesse exemplo 2, pessoal, a questão diz o seguinte, ó, um átomo de certo elemento químico apresenta em sua eletrosfera 19 elétrons. Sua configuração eletrônica nos permite concluir que este elemento químico, ele quer que a gente localize ele na tabela periódica. Para fazer a localização, o que eu tenho que fazer? Tenho que fazer a sua distribuição eletrônica. Então, vou fazer a distribuição eletrônica dos 19 elétrons, certo? Está aqui distribuído dos 19. O nível mais energético aqui, o subnível, é o 4s1. O que isso quer dizer? Muitas coisas. Primeiro, ele é um elemento representativo, porque ele terminou em S. Segundo, ele pertence ao quarto período, que o número de níveis é 4. Ó. Tem nível 1, nível 2, nível 3, nível 4. Ele pertence ao quarto período. E na última camada ele tem um elétron, então ele pertence à família 1A. Então, a partir dessas informações, a gente vai identificar qual é o item correto. Primeiro, localize no terceiro período da classificação periódica. Não, porque ele tem até nível 4. Se ele tem nível 4, ele se localiza no quarto. Pertence à família dos gases nobres. A família dos gases nobres é a família 8A. Teria que ter 8 elétrons na última camada. Tá bom? C, é um metal de transição interna. Não, para ser de transição interna, teria que terminar em F. E ele terminou em S. S ou P é representativo, que é a nossa resposta. D é o metal representativo. Todos que terminarem em S ou P, eles são representativos. Então, a opção correta é item D, representativo. Bom? Um elemento químico está na família 4A do quinto período, da classificação periódica. A sua configuração eletrônica permitirá concluir que seu número atômico é... Opa, vamos lá. O elemento pertence à família 4A. Isso quer dizer que ele tem 4 elétrons na última camada. E é o quinto período, ou seja, ele só vai até o quinto período. Então, ele tem 5 camadas e na quinta camada tem 4 elétrons nessa camada. Então, é só a gente fazer a distribuição. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, até chegar no quinto período, certo? Quando eu chegar no quinto período, cheguei aqui, ó, 5s2. Por que eu não parei? Porque na última camada, que é o nível 5, ele tem que ter 4 elétrons. Então, aqui só tem 2, então eu continuei. 4d10, opa, 5, 5p. Ele tem que ter 4 no final, na última camada. Eu já coloquei 2 na camada 5, então eu coloco mais 2 para fazer os 4. Então, terminei em 5p2. Terminei em 5p2, é só somar o total de elétrons. Somando tudo, deu igual a 50, e no caso a resposta correta é o item A. Ok? Esses foram os exemplos que eu passei para vocês. Agora tem duas questõezinhas que são da atividade. Eu não vou mostrar, mas vou disponibilizar o arquivo em PDF para vocês fazerem o download. Pode resolver direto no PDF ou simplesmente mandar as respostas, tá bom? Então era isso que eu tinha para falar para vocês. Até a próxima aula. Valeu, pessoal!